Durante 2 décadas, venderam-nos um sonho dourado e brilhante. Uma utopia futurista construída sobre as areias do deserto, onde qualquer um poderia ficar incrivelmente rico, viver como a realeza e escapar dos impostos esmagadores do mundo ocidental. Este emirado projetou a imagem de ser o refúgio definitivo, o epicentro do sucesso global. Mas, neste exato momento, esse gigante de cristal está sangrando. E acredite, a ferida é muito mais profunda, obscura e irreversível do que as autoridades e os influenciadores querem que você saiba. Milhares de expatriados estão, neste momento, fazendo as malas em silêncio. Estão abandonando o que, em teoria, era o paraíso na Terra, jurando nunca mais voltar. Então, o que está realmente acontecendo por trás das fachadas de luxo e das campanhas de marketing milionárias? Será este o princípio do fim para a cidade que prometeu o futuro? Mas a verdade que os números tentam esconder é aterrorizante e começa com um colapso populacional. O crescimento demográfico deste oásis parou de uma forma dramática e quase violenta. Viemos de anos de uma expansão explosiva, uma era de ouro, onde a população quase triplicou entre os anos 2000 e 2020, atingindo mais de 3,5 milhões de habitantes. Mas esse impulso parou de repente, transformando a euforia em um pânico silencioso nos corredores do poder. Entrando em 2025, a migração líquida tornou-se negativa pela primeira vez na história moderna da cidade, excetuando o desastre financeiro global de 2008. Nunca tínhamos visto mais pessoas saindo do que entrando pelos portões do aeroporto. Você não verá isso nos painéis oficiais do governo, porque assumir essa fuga mancharia irremediavelmente a imagem da marca. Mas se você olhar para os cancelamentos de vistos, os registros de saída e a queda drástica nas matrículas das escolas internacionais, a realidade transborda. Entre janeiro e agosto de 2025, estima-se que quase 200 mil residentes abandonaram o território permanentemente. Não estamos falando de turistas fugazes, estamos falando de famílias, profissionais altamente qualificados, pessoas que pagavam impostos, consumiam e eram o motor da economia. Eles simplesmente acordaram um dia e disseram que não vale mais a pena. A razão para esse êxodo em massa é brutalmente simples, mas devastadora. A cidade tornou-se inacessível para qualquer pessoa que não pertença ao clube exclusivo dos 10% mais ricos. E mesmo aqueles que ostentam bons salários estão começando a sentir o sufoco apertar o pescoço. Vamos falar do mercado imobiliário, porque o que está acontecendo ali não é inflação, é um verdadeiro roubo à mão armada. Imagine o seguinte cenário. Em 2019, um apartamento decente de um quarto em uma zona cobiçada como a Marina ou Business Bay custava entre 60 mil e 70 mil dirhams por ano. Hoje, por essas exatas mesmas 4 paredes, os proprietários exigem sem piedade entre 95 mil e 120 mil dirhams. É um aumento insano de quase 70% em apenas 5 anos. E se você tem família, o cenário se torna um filme de terror financeiro. As unidades de 2 quartos dispararam para mais de 160 mil dirhams. Mas onde a bolha imobiliária realmente mostra a sua face mais cruel é nas vilas. Comunidades inteiras tornaram-se intocáveis. Uma vila que você alugava por 120 mil dirhams em 2020 hoje é cotada a inacreditáveis 240 mil. Aqui é onde a equação vital se quebra, porque enquanto os aluguéis dobram, os salários continuam congelados no tempo. O salário médio de um expatriado subiu, com muita sorte, cerca de 12% nesse mesmo período de tempo. Um profissional de nível médio que antes gastava 1/3 da sua renda em habitação, hoje está queimando até 60% do seu cheque no momento em que ele cai na conta, apenas para ter um teto sobre a cabeça. E o estrangulamento financeiro não termina quando você fecha a porta de casa. A sobrevivência diária transformou-se num poço sem fundo que engole cada centavo que você ganha. A educação, que costumava ser um investimento razoável, tornou-se um luxo quase asiático. As taxas escolares para os filhos de expatriados subiram 25% em 3 anos. Uma escola internacional decente para apenas uma criança custa agora até 80 mil dirhams anuais. Se você tem 2 ou 3 filhos, prepare-se para desembolsar incríveis 200 mil dirhams todos os anos apenas para garantir a educação deles.
Quando você soma isso ao aluguel astronômico, percebe que a maior parte da renda familiar evapora antes mesmo de você comprar um único litro de leite. E por falar em comida, os preços nos supermercados dispararam sem freio. A compra semanal, que custava 600 dirhams em 2020, hoje exige que você pague 1.000 dirhams pelos exatos mesmos produtos na prateleira. Sair para jantar, que era grande parte do charme e do atrativo de viver nesta parte do mundo, agora é uma atividade proibitiva. Um jantar casual para dois não sai por menos de 400 dirhams, e os famosos brunches exigem que você pague o dobro disso por pessoa. As contas de luz sobem, os pedágios escalam, o estacionamento castiga e os prêmios dos seguros médicos estão subindo até 15% a cada ano. Aquele estilo de vida brilhante que antes seduzia o mundo, agora exige que você trabalhe horas intermináveis, apenas para pagar necessidades básicas. Isso não é vida, é uma sobrevivência mascarada de luxo. E se você acha que a solução é simplesmente procurar um emprego melhor, a realidade da indústria vai te atingir com força. O mercado de trabalho local está completamente seco. As contratações congelaram no final de 2023 e o cenário é um absoluto cemitério de carreiras. Analise o setor imobiliário, que antes era o grande motor que sustentava dezenas de milhares de profissionais. Ele foi esmagado. Após o boom de vendas, o volume de transações colapsou brutalmente. As agências iniciaram uma carnificina laboral, demitindo metade de suas equipes de vendas e marketing. Os corretores que ainda sobrevivem estão literalmente brigando por migalhas. As comissões médias anuais, que giravam em torno de 300.000 dirhams na época dourada, despencaram para patéticos 80.000. Ninguém consegue sustentar um estilo de vida ou uma família com isso, forçando a maioria a fechar as portas. O mesmo pesadelo assombra o turismo e a hotelaria. Os hotéis que funcionavam perfeitamente estão agora operando com equipes esqueléticas devido à queda drástica na ocupação, que caiu de confortáveis 82% para perigosos 63%. E o pior é o mito do hub tecnológico e de inovação. Muitos profissionais seniores se mudaram esperando oportunidades que rivalizassem com o Vale do Silício. O que encontraram? Um engenheiro de software experiente que veio esperando 35.000 dirhams mensais, agora se depara com ofertas insultuosas de 18.000 dirhams. Os salários no setor de tecnologia, construção e finanças estão retrocedendo tanto que a cidade está sofrendo uma fuga de cérebros massiva. O talento real está fazendo as malas e voando para a Arábia Saudita, Singapura ou Londres. Lugares que realmente valorizam e remuneram de forma justa os anos de experiência. Mas mesmo para aqueles que conseguem ignorar a sangria financeira, a cidade em si está quebrando sob o peso do próprio excesso. A qualidade de vida desceu para o nível da lama, e a rotina tornou-se uma exaustão psicológica severa. O trânsito transformou-se numa verdadeira tortura. A principal artéria da cidade, a gigantesca Sheikh Zayed Road, não é mais uma autoestrada, é um estacionamento interminável ao ar livre. As horas de pico agora devoram a sua manhã das 6h30 até às 10 horas e recomeçam impiedosamente à tarde. Um trajeto pacífico de 25 minutos agora rouba 1 hora da sua vida em que você queima gasolina, tempo e a sua paciência tentando navegar num sistema de infraestrutura que colapsou perante a densidade populacional. O espaço vital praticamente desapareceu. As praias outrora tranquilas não têm espaço para um alfinete, os parques estão intransitáveis e encontrar estacionamento em um fim de semana exige voltas intermináveis como um abutre. Aquela sensação gloriosa de luxo relaxado sumiu no ar. Em todo lugar que você vai, o atendimento ao cliente é assustadoramente ruim. Empresas cortaram custos de forma tão agressiva que o pouco pessoal restante está exausto, cometendo erros constantes e demonstrando apatia total diante de tempos de espera que parecem não ter fim. Esse colapso estrutural está gerando uma consequência invisível e perigosa. O tecido social, a comunidade que outrora abraçava os recém-chegados, está se desfazendo. Porque o custo de vida é tão punitivo, a comunidade tornou-se transitória e superficial. Ninguém tem tempo para construir amizades reais ou laços profundos, porque todos estão aterrorizados com as contas, correndo atrás de múltiplas fontes de renda apenas para manter as aparências.
e com a pressão financeira, surgem rachaduras na tão aclamada segurança inquebrável. Pequenos crimes, golpes direcionados especificamente a expatriados vulneráveis e pacotes roubados estão forçando as pessoas a olharem por cima do ombro. Adicione a essa mistura o ar poluído, classificado frequentemente como insalubre para crianças pequenas, e 5 meses de um calor tão extremo que o obriga a viver encapsulado em bolhas de ar condicionado. É uma vida enclausurada e isolada que drena silenciosamente a saúde física e mental, sem as antigas rotas de escape e lazer, que agora cobram fortunas apenas por um passe diário. O governo possui todos esses dados. Eles sabem perfeitamente que o pilar da classe média que construiu a cidade está desmoronando, mas a resposta deles é continuar apostando num crescimento extrativo. O plano não é salvar os residentes normais, mas transformar o território no playground exclusivo de indivíduos com patrimônio ultra alto e dinheiro especulativo. A marca deixou de ser um símbolo de oportunidades sem limites para se tornar uma fábula sombria sobre extrema desigualdade e sobrevivência predatória. Se você está olhando para bilhetes de avião e sonhando em se mudar, preste muita atenção. Se o seu contrato não garantir pelo menos 30 mil dirhams sendo solteiro, ou muito mais se tiver uma família, você não está comprando uma passagem para o paraíso. Você está caminhando vendado diretamente para uma trituradora financeira. Estamos testemunhando um declínio lento e doloroso sem retorno, ou apenas uma purga necessária? Se você já esteve lá ou está planejando a sua fuga, deixe a sua história nos comentários abaixo. Aperte o botão de gostei, inscreva-se e fique conosco para descobrir o que mais eles estão tentando esconder do mundo.